Saúdo os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo numa época, uma das piores épocas que se houve, e está acontecendo em pleno século XXI. Nós sabemos que a palavra do Senhor jamais ela ia se mudar. A palavra do Senhor fala que Ele é o Deus, o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus eternamente. Ele fala que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que uma coisa é certa, que Deus jamais Ele ia mudar para que as pessoas viessem se agradar, para pecar, para fazer aquilo que elas bem entendem. Deus jamais ia fazer isso, porque hoje em dia as pessoas elas querem viver uma vida, aleluia, de qualquer maneira. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor fala claramente em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Nós sabemos quantos que têm se rebelado por não aceitar verdadeiramente a palavra genuína, a palavra pura, a palavra que liberta. Nós sabemos que as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Aleluia. Elas querem ouvir o que elas acham que elas devem ouvir. Aleluia. Nós sabemos que a palavra do Senhor fala em Tiago também, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, este mesmo comete o pecado. Nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que a época que nós estamos vivendo, aleluia, é uma época, aleluia, muito difícil de pregar mesmo. Aleluia, a verdade, porque as pessoas nesta época não querem mais ouvir a verdade, não querem se consertar. Neemias capítulo 9, versículo 16 e 17, nós vemos do decorrer ao 26. Neemias relembrou-se das dificuldades, das rebeliões de seus antepassados, porém eles, aleluia, nossos pais tornaram-se arrogantes e endureceram a sua servidez e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Se recusaram a ouvir e não se lembraram das suas maravilhas, aleluia, que o Senhor fizeste entre eles. É como o povo no deserto que endureceu o seu coração. Eles foram libertos, eles tiveram água, tiveram carne, tiveram tudo, tiveram fogo. O Senhor guardava aquele povo do frio, o Senhor guardava aquele povo do sol escaldante, e mesmo assim eles levantaram a sua servidez, um coração de pedra que não agradeceu, aleluia, a maior libertação que houve, porque o Senhor tinha virado as costas para aquele povo por 400 e poucos anos, e quando o Senhor, o próprio Deus, decide libertar aquele povo, eles vão em direção à terra prometida, e quando eles colocam os seus pés no deserto, eles não conseguem, aleluia, sobreviver durante um sol escaldante. Eles não conseguem sobreviver um pouquinho de dificuldade sem carne. Eles não conseguem sobreviver um pouquinho sem água, mas conseguiram viver 400 anos ali, aleluia, no meio do chicote, no meio do barro, no meio do sofrimento. Aleluia, este povo precisa voltar ao arrependimento. Eles não estão entendendo o que é servir ao Senhor. Será que o pecado é melhor? Eles estão achando que as regalias são melhor, mas uma coisa é certa, que naquele último dia
Naquele último dia, o Senhor vai separar os seus. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor vai separar o justo dos injustos. O Senhor vai separar o que Ele conhece, aqueles que são seus. Nós sabemos que Isaías capítulo 30, versículo 1, diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tornaram conselhos, mas não de mim, para acrescentarem pecado em cima de pecado. Aleluia. As pessoas não querem se submeter à santificação a Deus, não querem mais, aleluia, se santificar, não querem mais chegar e chorar, dobrarem os seus joelhos, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e olhar para Deus e se entregar totalmente em servir ao Senhor, porque este mundo jaz o maligno, aleluia. Este mundo não tem mais nada para oferecer para este povo, aleluia. Mas o Senhor tem vida, o Senhor tem paz, o Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória, o Senhor quer abençoar este povo, o Senhor está aqui para levantar e abençoar, aleluia. Jeremias também fala que o povo se rebelou contra as advertências constantes que o profeta, aleluia, Jeremias pregava e anunciava. Quando se trata da verdade, aleluia, quando se trata da palavra pura e verdadeira, os comichões estão nos ouvidos. A coceira começa a coçar os ouvidos, porque a verdade ela dói. A verdade ela liberta, mas poucas pessoas querem dar ouvido à verdade, os ensinos da palavra do Senhor verdadeiramente. Meus amados e queridos irmãos, esta geração não está crendo mais na palavra do Senhor. Nós estamos vendo os sinais, nós estamos vendo o que Mateus fala. Aleluia, nós estamos vendo os acontecimentos mundiais. A grande verdade é que as pessoas elas estão vivendo, é triste em dizer isto, mas alguém tem que falar a verdade. As pessoas elas estão vivendo neste mundo, nesta terra, como que se elas não tivessem esperando ao Senhor. Aleluia. Como que se elas não tivessem esperando ao Senhor. Elas não estão se preocupando. Mas nós sabemos que o Senhor vai vir buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que já estava esperando. Uma igreja que já estava preparada. Não despreparada. Aleluia. Não uma igreja que está se preparando, não. O evangelho não é este. O evangelho é preparação, que já está esperando o Senhor, a volta de Cristo. Porque muitos o Senhor vai pegar desapercebidos, diz a palavra do Senhor. Então é momento de você se preparar. É momento de você olhar para Cristo. Porque muitos não estão compreendendo o que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é renúncia. Servir ao Senhor é completamente, aleluia, oposto ao modelo do mundo, ao modelo do sistema que está aí. Não pode, aleluia, servir a dois senhores. Não pode, aleluia, servir ao pecado e servir a Deus. Nós devemos largar o pecado de lado e se entregar totalmente aos pés do Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para a sua igreja.